Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio? Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade. E no vídeo de hoje você vai ver que a Lei Magnitsky, sanções, tarifaço e também cancelamento de vistos, tudo isso pode acontecer com autoridades autoritárias aqui no Brasil. Algumas coisas já aconteceram, mas tem muito mais coisas por vir. Portanto, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Se liga aí. Você vê algum juiz da Suprema Corte Americana indo para o Caribe todo final de semana, indo para Mykonos, andando com um avião da Força Aérea dos Estados Unidos? Você vê algum juiz saindo na capa da The New Yorker, mostrando a sua linda capa e fazendo poses sexys? Você não vê um juiz da Suprema Corte Americana descendo para a briga de bar? Ah, mas teve esse ano denúncia contra juiz que levou dinheiro de empresa. Tem 2 juízes que foram muito criticados. Não, porque viajaram. Mas ninguém foi preso por criticar o juiz. Mas não. Foi? O que eu estou dizendo é o seguinte: é que aqui, nos Estados Unidos, também houve denúncia contra juízes que aceitaram jatinhos, certo, viagens e tudo mais. Quem está denunciado está preso? Quem denunciou está preso? Eu não acompanhei isso. Então, mas há uma outra atitude em relação à instituição. Porque nós passaremos e os presidentes também. Sim. Mas a instituição vai ficar. Exato. E ela também já foi criticada antes. Mas hoje, a virulência e a agressividade contra a instituição, eu fico olhando e falo assim, bom, se nós começarmos a destruir as instituições, mas não somos nós, vai sobrar o caos. Quem está atacando a instituição STF são os 11 que lá sentam, à exceção de 1, 2, se eu tiver boa vontade. Por quê? A Constituição e as leis brasileiras, elas são claras em alguns pontos. É proibido um juiz dar entrevista. É proibido que um juiz e um ministro do Supremo é um juiz. É proibido, expressamente proibido, que ele fale de casos que estão sob seu julgamento ou que ele pode vir a julgar. Para ficar em 3 casos, o Alexandre de Moraes deu uma entrevista longa para as organizações Globo, em que ele prejulgou quase 2.000 brasileiros. Prejulgou. Ninguém pôs um revólver na cabeça careca dele e falou: Alexandre, você vai dar uma entrevista. Não, ele foi porque quis. Ninguém obrigou, pôs um revólver na cabeça dele e falou: você vai fazer fotos sensuais para New Yorker. Como ninguém foi com um revólver na cabeça dele e falar: você vai falar pro The Wall Street Journal. Como ele fez anteontem. Então ele faz as coisas que a lei proíbe a um ministro. E quando a pessoa que é incumbida de manter a institucionalidade desse órgão, que é o mais importante do Poder Judiciário, e ele não o faz, quem está ferindo de morte a instituição é o ministro. E daí vem a virulência, porque um ministro não pode descer para a briga de bar. Quem já viu a foto do professor Moreira Alves no jornal? Nunca se viu. Nunca se viu. Quem é que vai num jogo do Corinthians e mostra um dedo do meio para um estádio com milhares de brasileiros e brasileiras ali, e depois ainda liga para a empresa, para o jornal O Estado de São Paulo e diz: mande embora quem bateu esta foto, uma foto para ganhar prêmio? Este homem, ele destruiu o Supremo Tribunal Federal. E às vezes, porque a gente ergue um tom de voz, parece que a gente é virulento. Mas não tem grito de uma multidão que seja mais poderoso que uma caneta de ministro do STF no Brasil. E sempre foi assim.
Você pega os trabalhos da Constituinte de 88 e os lê. O poder do Supremo, com uma Constituição deste tamanho, é imenso. Um dedo do meio de um juiz do Supremo mostra que aquilo não pode continuar ali. Que qualquer opinião... Porque o povo brasileiro é um povo sem educação formal. E o Brasil, o Estado brasileiro, assumiu o compromisso de educar, de dar educação para o povo, mas não dá. Uhum. Então o que a gente vai esperar de pessoas simples? Porque o brasileiro é um povo simples. Quando você fica com raiva e você não sabe como se expressar, você fica com raiva. Fala palavrão. Ô, Pavinato, Mas isto, ele como juiz supremo, e ele mostrar falou o dedo que- do meio... Ele falou na entrevista para o Washington Post que não vai mudar um milímetro do comportamento dele. Né? Você veja. Ele E está falando de um caso que ainda está acontecendo. E ele disse que as provas serão olhadas, tudo vai ser analisado, foram ouvidos 179 depoimentos e que tudo está sendo feito de acordo com a lei. Veja né? o depoimento do Cid. Quando ele fala, quero lembrar aqui que o senhor, se o seu depoimento for satisfatório, nós vamos cancelar o acordo de não fazer a persecução criminal contra sua mulher, sua filha e seu pai. O que é isso? O que é isso? Como diria Maria do Rosário com Jair Bolsonaro, o que é isso? O que a lei brasileira estipula em acordo de delação premiada? O acordo não poderá ter benefícios que ultrapassem o indivíduo do colaborador. Então a lei proíbe uma homologação de um contrato de colaboração que coloque filha, pai e esposa. E ele acha isso natural. E quando a gente faz a pergunta certa, e a lei? Por que o senhor não aplica a lei? Aí se malufa, um juiz não pode malufar e responder o que quer. Ele tem que ser objetivo. Não há Estado de Direito sem objetividade. Eu acho que daqui a pouco nós estamos invocando a tonga da mironga do cabuletê para dar decisão e pirueta nesse país. Coisa triste. Essa lei ela diz o seguinte no artigo 3º. Quando um inquérito na Polícia Federal recebe o pedido do PGR para que ele seja arquivado, o juiz no STF ele tem que obrigatoriamente arquivar. O Augusto Aras, o PGR anterior ao Paulo Gonet, ele pediu o arquivamento desse inquérito. O Alexandre de Moraes mandou arquivar? Não. Mas a lei não vê uma exceção a essa regra? Vê. Quando o juiz relator não quer arquivar, ele tem que mandar para o plenário decidir se isso continua ou se isso vai ao arquivo. Foi mandado ao plenário? Não. Então o inquérito já deveria ter acabado. Não acabou. Mas vamos fingir que no Aras não pediu para arquivar. O que a lei diz no artigo 1º da Lei 8.038, é só dar Google, gente. Se você não for analfabeto, você vai ler o que está escrito ali. O artigo 1º diz o seguinte: a partir do dia que o PGR recebe o relatório, ou seja, a conclusão do trabalho de investigação da Polícia Federal, ele tem um prazo para denunciar ou não. E o que a gente aprende, qualquer primeiranista de direito sabe, você pode perder tudo no direito, menos o prazo. Perda de prazo é irremediável. Então, o que diz a Lei 8.038 no artigo 1º? Do dia que o Paulo Gonet recebeu o relatório da Polícia Federal, e ele o recebeu no dia 26 de novembro de 2024, ele teria, veja bem, 15 dias para apresentar a denúncia contra o Bolsonaro. 15 dias úteis. Só que, se existe algum dos investigados preso preventivamente, o prazo vai para 5. Então, o Paulo Gonet recebeu o relatório no dia 26 de novembro de 2024, o prazo dele acabaria no dia 3 de dezembro de 2024. Porque tinha o Mauro Cid, aquela época preso, ou se não tivesse preso estava com tornozeleira, tem o Braga Neto que está preso até hoje, então o prazo é de 5. Tá. Ele apresentou a denúncia no dia
3 de dezembro de 2004. Não, ele apresentou a denúncia no dia 18 de fevereiro de 2025. Não foi nem perto. Ah, mas não tem uma exceção na lei que permite ele levar mais tempo, porque o caso é complexo, né? Tem aquele monte de página, etc. Tem, claro, a lei dá uma opção. A lei diz que, se o PGR não conseguir apresentar a denúncia em 5 dias, ele tem que pedir para o juiz mais prazo indeterminado, ele pode demorar quando ele quiser. Mas desde que o juiz, ele libere todos os investigados que estão em prisão preventiva ou cumprindo cautelar, ou seja, não pode ter nem tornozeleira eletrônica. Aí ele pode entregar a denúncia no prazo que ele quiser. Mas ele pediu? Não. O Braga Neto foi solto? Não. Ele demorou o tempo que ele quis para apresentar a denúncia? Demorou. Então o prazo não foi cumprido. Então nós estamos discutindo hoje o cerceamento da coisa mais básica de quando se fala em segurança jurídica, que é o prazo processual. Deixa eu falar uma coisa. Posso interromper? Eu quero acabar só nesse exemplo. Não, só isso. Você com o seu conhecimento das leis, de só dar um Google. Códigos e tudo mais, né, e das datas e tudo mais, mas também existem muitos juristas e muitos advogados e muitos juristas importantes. É isso que eu não me conformo. Que consideram que o que foi feito e o que está sendo feito não transige ou não violenta ou não desrespeita a lei da forma como você está dizendo que uma série de juristas e especialistas dizem que violenta e que não está certo. Então, eu vi várias declarações e isso me espanta muito. Me espanta muito porque a matéria-prima do jurista... Aliás, jurista é uma pessoa que estuda muito, né? Ou eu prefiro dizer profissionais do direito. Porque o Brasil tem poucos juristas, que são pessoas que estudam a sério o direito. Né? Que gastam, que perdem a vida, como é o meu caso, para estudar a coisa a fundo. Muito embora eu fale muita bobagem, muito palavrão, é um jeito de eu me comunicar e é um jeito de eu traduzir coisas complexas do direito. O que acontece me espanta, porque está escrito na lei. O prazo está escrito na lei. Está lá, 15 dias ou 5 dias indeterminado se não tiver ninguém preso. São essas 3 vias que a lei dá. E o que me espanta é que a mesma lei processual, agora a Constituição e o Código de Processo dizem que toda decisão tem que ser fundamentada e tem que enfrentar os argumentos que a defesa apresenta. E a defesa apresentou esses argumentos. O que acontece no STF? Eu li aquele acórdão de cabo a rabo. Na ementa se diz atendimento integral à Lei 8.038 de 1990, que é a que estipula esse prazo, mas você lê todos os votos e o relatório, você não encontra uma menção ao artigo de lei que fala do prazo. Então eles dizem que atenderam a lei, mas não respondem esse caso. Eu não vi nenhum juiz da primeira turma do STF, e eu já falei com juízes da segunda turma sobre isso, como dizem no Globo, em caráter reservado. Eles estão usando a técnica de fingir que não existe esse dispositivo. Eles dizem, não, nós cumprimos tudo. E a gente fica que nem louco aqui. Não, mas aqui é o artigo 1º, o artigo 1º. Eles olham para cá, nós cumprimos a lei. Então eles estão fazendo com que a gente enlouqueça. E eu não sei qual é o interesse, porque muitos desses juristas que têm defendido o STF têm causas milionárias e bilionárias na corte. Então eu não sei se o compromisso deles é com o direito, né, se é com os júris ou se é com os juros. Sabe que tem alguns momentos que eu fico surpreso em ver você é um crítico feroz do STF. Né? Sou, claro. Eu sou um cara entusiasta do STF, eu sou crítico dos sequestradores do STF. Tá, e é a sua posição que você vem defendendo e tal. Agora, eu fico um pouco assustado quando eu vejo as críticas ao STF ultrapassarem os limites do respeito à instituição. Porque aí, se a gente for para os Estados Unidos, certo. A Suprema Corte americana ela é conservadora.
tem acho que um juiz que não é conservador. Todos os outros são identificados como conservadores. A Suprema Corte tem dado algumas sentenças e tem tomado algumas decisões reafirmando decisões do presidente Donald Trump, né? Algumas delas surpreendem, inclusive aquela relativa ao nascimento de bebês nos Estados Unidos, e que muitas vezes o presidente americano tem determinado a saída do pai, da criança e tudo mais. Ok. Na Constituição diz que não pode. Mas a Suprema Corte toma a decisão, ninguém vai apredejar a Suprema Corte. E aqui... O Brasil está passando por um momento muito delicado. As instituições, o poder legislativo, o judiciário, o executivo, estão completamente perdidos e estão completamente prejudicados, sem credibilidade, e tudo isso por conta de ações de pessoas da alta cúpula desses poderes. Pois bem, os três poderes, o poder legislativo, o judiciário e o executivo, eles tendem a estar harmônicos. Pelo menos é isso que diz a Constituição, deveria ser harmônicos, né? Deveria ter um equilíbrio entre os três poderes, cada um fiscalizando o outro, né? Na questão dos freios e contrapesos. A própria Constituição diz isso. Porém, na prática não é assim que funciona. O que a gente vê hoje no Brasil é justamente um poder sobressaindo sobre o outro. Então, o que acontece? Isso necessariamente vai refletir lá na ponta, ou seja, no indivíduo, no povo, na sociedade. Mas, ao que parece, as ditas autoridades não estão nem aí para esse negócio, né? Não estão nem aí para as instituições que elas próprias pertencem, né? Então, a coisa está em uma tônica de projeto, na verdade, já vem de muito tempo, aquela coisa do projeto de poder, do poder pessoal, né? Todas as ações são em benefício próprio ou em benefício da minha ideologia política, da minha visão de mundo. Então, essas pessoas que estão nessas instituições, elas arrogam para si todo esse poder e traz essa tônica de visão de mundo para dentro da própria instituição, né? E, obviamente, quando isso acontece, aí há uma corrupção própria, né, de corromper a própria instituição. Ou seja, o Brasil está em um patamar em que a alta cúpula que governa, que dirige o país, né? Ou seja, o pessoal do Poder Executivo, começando pelo Presidente da República, aí tem o pessoal do Judiciário, começando lá pelo STF, aí tem o pessoal do Legislativo, começando lá pelo Senado, tem o pessoal lá da Câmara, são os deputados e tudo mais, no Senado e senadores. E ao que parece, a coisa está se enveredando aí para algo muito grande aí, de penalização em relação aos Estados Unidos para com o Brasil. É isso. Essa é a situação em que o Brasil se encontra, essa é a situação em que a população brasileira, a sociedade do Brasil, a nação brasileira se encontra. Por esse vídeo é isso, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Até breve.